Tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem e eu espero que com você e sua família também esteja tudo bem. Aos novos no canal, muito bem-vindo, tá? Esse espaço é nosso para juntos aprendermos uns com os outros, não é verdade? Vocês já viram aí o título, série Livros da Bíblia. Então, vocês já viram aí, série Livros da Bíblia. Em 93, eu fui convidada na congregação, nós nos congregávamos, né? Para trabalhar com crianças, jovens, adolescentes. Eu já ensinava na escola dominical. Eu comecei a ensinar em 85, né? Eu ensinei 22 anos no Templo Central e na congregação ensinei 10 anos. Foi uma bênção esse período, né? Todo esse período, aprendi muito. Você, para ensinar, você precisa estudar. Então, desde o ano da nossa chamada, que o Senhor nos chamou, que nós dissemos sim para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, que foi em 83, desde lá, eu sou uma aluna apaixonada pela escola dominical. Certo dia o Senhor me fez refletir uma frase que, vez por outra, quando eu escrevo alguma coisa, eu coloco. A palavra de Deus é como o ar que respiramos. Sem ela, ninguém sobrevive. Não sobrevive. Não é verdade? A palavra de Deus é vida. Aleluia. É o Senhor, é o próprio Deus. Aleluia. Então, gente, eu comecei a ensinar e isso era escola dominical, era evangelização infantil, evangelização com adultos e eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes na época, né? Eu, para a glória do Senhor, já tenho lido a Bíblia 20 vezes, do Gênesis ao Apocalipse. Eu acho muito pouco, porque o autor do manual bíblico, que é um manual de pesquisa que eu tenho, é aspecto, a geografia, né, da história da Bíblia, né, quando ele escreveu esse manual, já tinha lido a Bíblia 100 vezes, ele pedia ao Senhor para aumentar a fé dele, e ele disse que viu que à medida que, quanto mais lia, aí a fé dele era aumentada, né, então quando ele escreveu, ele já tinha lido 100 vezes. Eu uso também, gosto muito de pesquisar essa Bíblia aqui, a Bíblia Explicada. Foi feita por uma equipe de pastores e eles são cientes de que nem tudo na Bíblia nós temos o entendimento ainda. E eu fico sempre com aquele versículo, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E as coisas encobertas pertencem a Deus. Ou seja, Deus está encoberto e Ele revela no tempo dele, né? Quando chega o tempo, Ele revela. E a quem quiser revelar. Aleluia. Essa aqui é a minha primeira Bíblia, né? Que meu esposo comprou. Eu já falei aqui que nós lemos a primeira vez a Bíblia juntos. Em 83 nós começamos a ler. Eu tenho essa Bíblia desde 83, eu amo essa Bíblia, viu? Ela é toda riscadinha. Já mudei 2 vezes a capa dela. Tenho essa Bíblia aqui de recursos para o Ministério Infantil, que é da APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças, né? Tenho a Bíblia de estudo, excelente, é muito rica a Bíblia. Ela é completa, né, do Gênesis ao Apocalipse, e entre eles tem inúmeros estudos. Tenho essa Bíblia também, que é a Bíblia da vovó, que eu ganhei da mãe da minha nora, Aline, viu? Uma benção essa Bíblia, graças a Deus. E eu tenho uma lista de pastores, né, americanos, né, tem japonês também, aquele Po Yang-Shu, né, que aquele famoso livro dele, A Quarta Dimensão, né?
E tem, assim, pastores brasileiros também. Eu sou muito palavra, eu gosto muito da palavra, né? Às vezes, quando a gente ia para a congregação, a gente disse, o pastor presidente, né, tinha viajado, o pastor, muitos deixavam de ir porque o pastor presidente estava viajando, né? Aqui, eu e meu esposo, nós, desde o início foi assim, nós vamos para a igreja ouvir a palavra de Deus e sempre nós voltávamos com a nossa fé acrescentada, porque nós ouvíamos, gente, Deus usou, Deus ele usa quem ele quer, eu nunca esqueço esse exemplo da Bíblia, é uma bênção, que Deus usou uma jumenta, né? Ele usou uma jumenta. Então, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. A gente não pode estar confiando no homem não, pastor A, pastor B, não. Né? Porque todos podem sim ser usados pelo Senhor. Nós devemos ser crentes como de Bereia, né? Que eram mais nobres do que os de Tessalônica, diz a Bíblia. Porque eles examinavam tudo que Paulo falava para eles, examinavam se estava de acordo. E assim eu faço, eu e meu esposo, ensinamos nossos filhos para assim proceder. Muito bem, então, eu nunca tive dúvida da minha chamada de ensino, não tive dúvida, não vou entrar nos detalhes, porque para não tomar muito tempo, né? Então, vamos focar aqui. Pois bem, então eu tenho sentido esse desejo, e o que é para a gente falar da palavra, com certeza é do Senhor. Eu tenho uma Bíblia, é um estudo resumido, sistemático da Bíblia. Para a honra e a glória do Senhor, quem fiz este resumo, justamente na época meu esposo, em 93, ele foi convidado para ser o superintendente da escola bíblica e ele ficou responsável pela evangelização de rua, né? E a evangelização ainda hoje acontece no domingo à tarde, depois da escola bíblica, né? Então, sair com os jovens e alguns adultos, mas geralmente quem ia para a evangelização era mais os jovens, né? Então, nós sentimos esse desejo em ver a necessidade de ensinar aquela equipe para poder sair às ruas. Não é você sair à rua, tem os riscos, né? A gente alertava, tipo uma cantada, alguma coisa. Se não me engano, em 93, quando eu recebi o convite para trabalhar com os jovens, né? Eu já tinha lido a Bíblia, ou foi 6 ou foi 7 vezes, eu não me lembro, a Bíblia toda, né? Do Gênesis ao Apocalipse. Já tinha feito curso de aperfeiçoamento do professor na escola dominical, né? Aí curso de liderança, já tinha lido alguns livros que meu esposo ele sempre gostou de comprar livros, né? E muito bem. Então, como eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, eu decidi fazer esse resumo sistemático da Bíblia, né? E esse resumo tem 196 páginas. E todo domingo nós dávamos um livro da Bíblia, certo? A gente dava um livro, era bem resumido, a mensagem, a divisão daquele livro, né? Os principais fatos que aconteceram ali, e como também um questionário daquele livro, e com as respostas. Então, os jovens, além de assistirem ali na sala de aula, né? Eles levavam para casa. Eu tirava xerox, na época não tinha nem o computador, era aquela de datilografia mesmo, aquela Olivetti antiga, né? E eu batia tudinho, tirava xerox e levava, todos eles, cada um ficava com uma cópia.
Isso foi muito bom. Nós também convidamos um pastor, né, que inclusive ele foi aluno meu, para vocês verem, olha os cabelos brancos. Ele foi aluno meu, o Boaz, pastor Boaz, ele é pastor da Igreja Batista. E nós o convidamos e ele deu uma aula de evangelismo nas ruas, né, para os jovens. Foi uma bênção, gente. Fizemos um trabalho também com temas escolhidos pelos jovens naquela época, né? E eu fazia pesquisa daquele tema que eles queriam, foram 30 temas. Eu fazia pesquisa e a gente sorteava entre eles. A gente queria que eles mesmos dessem aquela aula para estimular, para tirar a timidez, né? E ao mesmo tempo eles queriam aprender. E assim fizemos, né? Sob a supervisão minha e do meu esposo, né? Então, depois que nós repassamos todos os livros da Bíblia para os jovens da igreja, e eles ouviram a palavra, e foi um trabalho, né? Então, tudo isso aconteceu em 1 ano e meio. Após esse ano e meio de preparo, nós saímos às ruas com aqueles jovens, e foi uma bênção, viu? Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Na época, nós tínhamos o grupo musical Apocalipse, um conjunto que, com recursos próprios, né? Esse conjunto, ele nasceu em 94 e a última vez que ele tocou foi em 2006, porque nossos filhos cresceram, começaram a trabalhar e a gente não pode fazer a obra do Senhor com negligência, né? Precisava dos ensaios e eles estavam com horários diferenciados, não tinha como ensaiar. E os convites eram muito convite, né? E a gente não podia assumir um convite sem um ensaio. E ele silenciou um pouco, né? Mas Deus nos abençoou grandemente esses anos. E então é isso. Eu senti de Deus mesmo e foi confirmado justamente ouvindo os pastores, né? Assim, eu pedi oração aos meus próximos aqui e sem dizer nada a vocês, que alguns que são inscritos no meu canal, Deus usou vocês, né? Irmãs, pastores, presbíteros, né? Do meu canal, usou vocês para me confirmar. Então, eu estou aqui. Este estudo, ele não é assim exatamente para quem tem um doutorado e tal, é um estudo simples. Eu sou simples. Eu não fiz, gente, teologia, mas fiz vários cursos, né? E leitura da Bíblia, né? Eu amo a palavra do Senhor e, como eu disse para vocês, aluna de escola bíblica dominical, tive professores excelentes, viu? Grandes ensinamentos nós tivemos de professores que tivemos contato ao longo da vida, da nossa vida cristã, né? Então, hoje eu vou passar para vocês aqui então eu tirei uma cópia para a esposa do eu tirei uma cópia para a esposa do pastor, né, o segundo pastor presidente da igreja, né? Ele tem uma cópia, ela tem uma cópia e também tirei cópia para meus filhos, né? Um legado que eu estou deixando quando partir, tá aqui, lembrando do que a mãe fez. Então, hoje eu vou ler para vocês curiosidades, né? Nessa introdução, eu vou ler aqui curiosidades para aumentar o conhecimento, principalmente de você que nunca leu a Bíblia, que conhece pouco da Bíblia. Não se contente só em ouvir, tenha desejo de ler. É muito importante a leitura, certo? Então, vamos lá. Enriquecendo os conhecimentos sobre a Bíblia.
Deus usou no princípio da existência humana a palavra falada para transmitir seus ensinos. Era responsabilidade dos pais transmitirem aos filhos os mandamentos e as leis do Senhor. Tudo aquilo que recebiam da parte de Deus, né? Então, as referências aí vocês vão ver. Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 11, né? Então, antigamente, naquela época, eram os pais, né, que repassavam, era de pai para filho, por meio da palavra, né? Então, existia vários tipos de comunicação, a verbal, oral, através da palavra falada, né? E não verbal, através da escrita, dos gestos, sinais, símbolos, sons musicais e ritmos. Como a palavra falada estava sujeita a muitos erros e esquecimentos e também seria pouco divulgada, Deus teve o cuidado de escolher homens de sua confiança para inspirá-los a escreverem tudo aquilo que fosse necessário para a humanidade tomar conhecimento do seu grandioso plano da salvação e também conhecer as leis, as normas e os preceitos do Senhor para uma vida de comunhão com o seu Deus e ainda para revelar o futuro que espera tanto aqueles que forem fiéis a Ele como os infiéis. A Bíblia é uma biblioteca composta de 66 livros. Ela está dividida em duas partes, Antigo Testamento, com 39 livros, e Novo Testamento, 27 livros. O maior livro da Bíblia é dos Salmos e o menor é a terceira epístola de João. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo num período de 15 séculos. Seus escritores viveram em épocas diferentes, em lugares diferentes, eram pessoas de nível cultural e social bem diferentes, né? Com todas essas diferenças, a Bíblia surgiu sem contradições, tendo como tema central o Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é prova de que a Bíblia tem um único autor, Deus, que providenciou todas as coisas para que sua palavra chegasse a toda a humanidade. A Bíblia originalmente foi escrita em vários tipos de material, em tábuas, pedras, papiro e pergaminho. Papiro era uma planta aquática muito abundante nas margens dos rios e dos lagos no Oriente. A entrecasca do vegetal servia para a escrita. Este material é mencionado várias vezes na Bíblia. E de papiro vem a palavra papel. Pergaminho é a pele de animal curtida e polida para receber a escrita. É material superior ao papiro em durabilidade. Seu uso vem dos primórdios da era cristã. Os livros da Bíblia eram escritos em forma de rolos que variavam de 2 a 12 metros. Havia cabos de madeira em suas extremidades para facilitar o manuseio. Daí a necessidade do povo juntar-se em determinado local para ouvir e aprender acerca da palavra de Deus. Após a invenção da imprensa por João Gutenberg em 1450, ele é alemão. Temos esta maravilhosa obra em forma de livro. Foi o primeiro livro impresso no mundo. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, tem subsistido através dos tempos, apesar de ter sido combatida, perseguida, queimada em praças públicas, odiada, menosprezada e até proibida por ímpios reis e imperadores malvados, proibida de ser lida, né? Os livros da Bíblia não eram originalmente divididos em capítulos e versículos. A divisão em capítulos data de 1250, feito pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. A divisão em versículos foi feita de 2 vezes. O Antigo Testamento em 1445, pelo Rabi Nathan, e o Novo Testamento em 1551, por Robert Stevens, um impressor de Paris.
A Bíblia tem 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. O número de palavras e letras varia de acordo com o idioma e a versão, não é? O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor, o Salmo 117. O maior versículo está em Ester, capítulo 8, versículo 9, e o menor em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Isso nas versões portuguesas, com exceção da tradução brasileira, onde o menor versículo é em Lucas, capítulo 20, versículo 30. Em certas línguas, o menor, João, capítulo 11, versículo 35. Os livros de Ester e Cantares não mencionam a palavra de Deus, porém sua presença é evidente do princípio ao fim em ambos os livros. A vinda do Senhor é referida 1845 vezes, sendo 1527 no Antigo e 318 no Novo Testamento. O Salmo 119 tem no hebraico 22 seções que correspondem às 22 letras do alfabeto. Cada seção contém 8 versículos. A frase "não temas", aleluia, ocorre 365 vezes nas Escrituras, ou seja, uma para cada dia do ano. O Antigo Testamento encerra ao citar a palavra maldição. O Novo Testamento termina ao declarar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos estes fatos colaboram para aceitarmos a Bíblia como um verdadeiro milagre, porque se não fosse Deus, o seu verdadeiro autor, ela já teria se extinguido há muitos séculos. Tudo isso é prova de que a Bíblia tem um único autor, Deus, que providenciou todas as coisas para que sua palavra chegasse a toda a humanidade. Aleluia! Glórias a Deus, honras, glórias, todo louvor a Ti, meu Pai. Então, para a honra e a glória do Senhor, eu fiz aqui esta Bíblia sistemática reduzida, né? Eu vou passar para vocês 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta. Hoje, 9 de novembro. Comecei hoje. Então, hoje segunda. Quarta-feira, vocês verão o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis. Na sexta, Êxodo. E assim por diante. Ficarei colocando receita, porque eu tenho muitos clientes, muitos inscritos que estão aqui por causa das receitas, gostam das receitas. Estarei postando a receita no domingo. Geralmente eu tenho postado um vídeo por semana, porque eu reconheço que são muitos vídeos para as pessoas assistirem. Eu, infelizmente, não tenho tido condições, porque eu tenho milhares de inscritos, né? Tanto eu faço a minha inscrição nos canais, como também eu tenho 8.500 inscritos já, né? Graças a Deus, muito obrigada a vocês, viu? Muito obrigada. Deus recompense cada um de vocês por aqui estarem. E quando eu não costumava dizer, mas agora eu estou acostumando falar isso sim. Quando você gostar, você dê o seu like, você compartilhe com pessoas que você que ama e pessoas que você sabe que está precisando de assistir esse vídeo. Eu já disse, acelere aqui do lado direito do seu celular, você pode adiantar, acelerar, embaixo vai aparecer velocidade, você clica ali e você escolhe, certo? E na primeira semana de dezembro eu não vou colocar os livros da Bíblia, eu vou postar vídeos com ideias, sugestões para vocês para o Natal, certo? Inclusive, uma receita que eu vou, é receita tradicional da nossa família, é centenária, viu, gente? Tá certo? Uma receita que eu nunca vi aqui no YouTube, né? A maneira que foi feita, que minha mãe aprendeu e que repassou
fazia e repassou para nós. Então, Deus abençoe vocês cada dia mais. Muito obrigada. Muito obrigada. A recompensa é do Senhor. A Bíblia diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dor. Então, um beijo bem grande para vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.